todos, eu me chamo Paula Gazzali, sou graduanda do curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal de Pelotas. E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre uma técnica molecular que é o Legend-Plex. Bem, no desenvolvimento de vacinas e agentes terapêuticos é fundamental termos ferramentas que permitam detectar o que está ocorrendo naquele processo. Ou seja, moléculas biológicas envolvidas na patogenia e na resposta imunitária que está sendo gerada, moléculas como citocinas, anticorpos e biomarcadores. A ferramenta que a gente vai falar hoje é uma das mais recentes e poderosas para esse tipo de análise e chama-se Legend-Plex. Deixa eu te explicar. O Legend-Plex é como se ele fosse um ELISA 2.0. Ele une técnicas conhecidas como ELISA à citometria de fluxo. Citometria de quem? De fluxo. Esse ensaio tem como objetivo a detecção de citocinas, identificação de biomarcadores e anticorpos, tal como o ELISA. Porém, ele analisa diversos analitos presentes numa amostra em um só ensaio, mas calma que eu vou explicar melhor. Vamos lá. As citocinas são proteínas solúveis secretadas por determinadas células em resposta a um estímulo e que exercem uma função. Oi? Que? Como assim? Pera lá, calma. A gente vai chegar lá. Ao entrar em contato com certos agentes patológicos, as células do sistema imune precisam alertar umas das outras para elas se organizarem a resposta contra a infecção. Isso ocorre, por exemplo, através da produção de anticorpos, certo? Bem, aí entram as citocinas. Elas são proteínas produzidas pelas células do sistema imune e secretadas em meio solúvel e são capazes de interagir com outras células do sistema imune a fim de ativar, mediar ou regular essa resposta imune. Já os biomarcadores são padrões biológicos mensuráveis e indicam a ocorrência de alguma função normal ou patológica, ou então uma resposta a um agente farmacológico. Tá, Paula, mas e o Legend-Plex? A gente vai chegar lá, mas antes vamos ao ELISA. Bem, o ELISA ele é um imunoensaio que ele não recebeu esse nome porque foi descoberto por uma cientista que se chamava ELISA. Ele vem do inglês mesmo, que é Enzyme Linked Immunoassay, blá blá blá, blá 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 blá, corta. E ele significa pra gente em português ensaio de imunoabsorção enzimática. Bem, ele é um teste imunoenzimático que permite a detecção de citocinas, biomarcadores e anticorpos específicos produzidos a partir da interação com algum patógeno. Mas então, o ELISA, que é o mais próximo do Legend-Plex, é o ELISA sanduíche. E não é esse sanduíche que eu tô pensando. Bem, ele se baseia na presença de um anticorpo de captura, ou seja, os pocinhos da placa de ELISA são sensibilizados com um anticorpo de captura que irá capturar o analito que se quer analisar. Ou, ao ser capturado, um outro anticorpo é posto na reação e se liga ao analito que já está capturado. O que se percebe nessa reação é uma alteração na cor do líquido e, ao ser quantificada por espectrofotometria, a absorvância da luz é o que irá nos dizer se um analito estava presente ou não na amostra em questão. Para isso é necessário uma grande quantidade de amostra e só se pode analisar um analito por vez. O Legend-Plex ele parte do mesmo propósito, analisar citocinas, biomarcadores e anticorpos presentes em uma amostra. Entretanto, ele pode analisar diversos analitos presentes em uma mesma amostra, sendo então um ensaio multiplex e utilizando uma pequena quantidade de amostra, que no ramo da pesquisa muitas vezes é o que temos, pequenas quantidades de amostra. Então, isso torna o Legend-Plex ideal para esse tipo de situação. No Legend-Plex temos bolinhas com anticorpos que são capazes de identificar diversos analitos. Essas são denominadas bits de capturas, as quais possuem tamanhos diferentes e emitem diferentes fluorescências. Assim como no ELISA, a amostra fica em suspensão líquida. Então aqui a gente tem um esqueminha que demonstra o princípio da técnica de captura dos analitos pelas bits.
Em vez de a gente ter os anticorpos de capturas presos a uma placa, como no ELISA, aqui os anticorpos eles estão ligados a pequenas esferas, denominadas beads, que possuem diferentes tamanhos e diferentes fluorescências e estão em suspensão. Misturando essas beads com as nossas amostras, as diferentes beads capturam os diferentes analitos ao mesmo tempo. E após isso, passa-se pelo citômetro, que nos permite identificar, por meio da determinação do tamanho e da quantidade de fluorescência das beads, quais analitos foram capturados e em que quantidade, e assim determinar a presença deles nas amostras e também a sua quantidade, se havia muito daquele analito em questão, se havia pouco, enfim. Aqui a gente tem um outro esqueminha de como funciona a técnica do Legendplex. Aqui as beads, como elas se ligam e depois como isso é passado pelo citômetro e depois lido no software. Geralmente se usa o FlowJo. Bem, mas a gente precisa de mais uma coisa então para o Legendplex. A gente precisa da citometria de fluxo, certo? E o que é a citometria de fluxo? A citometria de fluxo ela é um método onde são medidas as características de cada célula, que podem incluir o tamanho da célula, o ciclo celular que a célula se encontra e a contagem de células presentes na amostra. Essa técnica permite que sejam obtidas informações altamente específicas sobre células individuais. O requisito mais crítico para isso, para uma análise de citometria eficaz e eficiente, é que a amostra seja em suspensão de célula única. Isso é o que vai garantir que cada célula seja identificada de forma independente. Aqui a gente tem um esqueminha da citometria de fluxo. É necessário, para isso, que um feixe de luz seja disparado às células que passam por ele. Ao ser disparado esse feixe sobre a célula, a forma como a luz se dissipa demonstra as características físicas das células, como o tamanho e as estruturas que tem dentro delas. Sim, as células elas passam, bem como está na figura, elas passam em fila indiana bem organizadinhas sobre o feixe de luz. Quase simultaneamente, a luz do laser excita todos os fluorófos que estão associados aos analitos, o que produz a emissão da fluorescência, e toda essa luz vai ser coletada e processada através do componente eletrônico da citometria de fluxo. Lembrem-se que a nossa amostra ela está marcada com beads fluorescentes do Legendplex, e essa fluorescência é o que o citômetro detecta, pois ele é equipado com diversos filtros de luz e detectores de comprimentos de ondas que são capazes de identificar o sinal luminoso que está sendo emitido pela célula que possui determinado fluorocromo e determinar qual é a sua cor. Bem, decifrar a resposta imune usando a detecção de citocinas e identificação de biomarcadores é a chave para o avanço da pesquisa de vacinas, de doenças infecciosas e de doenças autoimunes. Dessa forma, a maior vantagem do Legendplex é a detecção de múltiplos analitos simultaneamente e em pequenas quantidades de amostras, o que é uma realidade na pesquisa. E muitas vezes a gente tem uma quantidade de amostra muito pequena, o que não nos permite realizar diversos ELISAs com aquelas amostras. Então, uma ferramenta que nos proporcione, com um ensaio só, decifrar várias coisas é fundamental. O Legendplex ele nos proporciona, por exemplo, fazermos mais de 10 ELISAs ao mesmo tempo, utilizando um pequeno volume de amostra. Esse foi o conteúdo sobre o Legendplex aqui no nosso canal do GBMOL VET. Gostou? Então curte aí e te inscreve no nosso canal. Eu sou a Paula Gazzali e eu gostaria aqui de apresentar para vocês os mascotes fofíssimos do Legendplex e dizer que até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!